Falando isso porque, dentre todos esses municípios, nós tivemos uma eleição que chamou a atenção pelo nível de aprovação. A gente recebe agora, no Tá na Roda desse domingo, o Dr. Luiz Camargo, prefeito de Arujá, aqui perto de São Paulo, e que foi reeleito com a maior porcentagem do Brasil, 94,32% dos votos válidos. Prefeito, conta o segredo, como é que faz para ser eleito com 94% dos votos? Bem-vindo ao Tá na Roda. Muito obrigado. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Um abraço a você, Kobayashi. Em seu nome, cumprimento todos que estão aí. Parabéns pelo trabalho fantástico. Olha, eu penso que as pessoas procuram mais construir muros do que construir pontes, não é? Nós, acima de tudo, buscamos trabalhar com todos aqueles que verdadeiramente tinham interesses pela cidade e juntamos, eu penso que as pessoas de bem da cidade, as pessoas que verdadeiramente pensam no futuro da cidade. Então, eu particularmente não me envaideço com esse número. É claro que a gente fica feliz por ter obtido aí esse volume de votos tão grande, mas eu acredito muito que a população compreendeu que essa história de esquerda, direita, chegou num momento que não se admite mais isso no Brasil. Isso a gente tem que abrir mão. Esse movimento pendular, ora é todo para um lado, ora é todo para o outro. Eu acho que passou a hora da gente voltar a ter uma política do bem, uma política focada nas pessoas e deixar de lado aí esses antagonismos todos que na verdade só se retroalimentam. Então, foi com base nessa fala, desde o primeiro dia do meu mandato, eu disse que o meu partido era a minha cidade, em detrimento de eu ser um prefeito eleito pelo PSD, tenho um grande carinho, sou fundador do partido, mas eu acho que a gente tem que andar para frente. Essa coisa de extremismo passou da hora e a gente se entristece quando a gente vê aí, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo. E aqui, felizmente, nós conseguimos aí unir e saímos com essa campanha vitoriosa. Prefeito, uma das estratégias o senhor já revelou, que foi não abraçar nem um lado nem o outro, o senhor foi contra extremismo. Agora eu quero saber, e estratégia de campanha? O senhor investiu em rede social, pé na rua, caminhada, é uma base muito grande de vereadores. Como é que foi aí a sua estratégia para essa campanha? Antes de mais nada, nós voltamos a colocar a nossa cidade de Arujá. Arujá está na Grande São Paulo, é uma das cidades com o melhor IDH do país, eu diria aí para você. O nosso PIB per capita também, ele é muito interessante, aí está entre os 100 melhores do país, mas era uma cidade que ela vinha com uma característica de cidade dormitório. E nós passamos a mostrar para a população que a cidade não tem apenas que ser uma boa cidade para se dormir, mas ela tem que ter vida, tem que ter pulso. Então, nós procuramos principalmente mostrar o empreendedorismo, o emprego, a renda, como o grande fenômeno para progresso na cidade. Então, o trabalho foi nesse sentido desde o primeiro dia do mandato. Eu penso que quem vem trabalhando ao longo de 4 anos tem que se preocupar pouco com a campanha, inclusive, com todo respeito. Para falar a verdade para você, Kobayashi, eu saí para fazer campanha nos últimos 10 dias. O restante do tempo a gente continuou trabalhando do início ao fim. Então, focamos, evidentemente, na rede social, que é a ferramenta que hoje tem a maior penetração, ao menos aqui na nossa região. Trabalhamos bastante a rede, mas sempre buscando propostas. E exigimos também que absolutamente todos os candidatos a vereador do nosso time não se ocupassem com essas questões menores e viessem apenas mostrando o que poderiam fazer para melhorar a cada dia mais a vida da população. Então, o trabalho foi basicamente sim em rede social, participamos de alguns eventos grandes, etc., mas campanha mesmo foram nos últimos 10 dias. Perfeito. Prefeito, agora quem vai fazer a pergunta é o Acácio Miranda. Prefeito, boa tarde. Parabéns pelo resultado. Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas, prefeito. Primeiro, com 94% de aprovação, que foi essa aprovação que a urna lhe deu, a sua responsabilidade para o segundo mandato aumenta ou você acha que, no final das contas, esse resultado lhe dá certa tranquilidade para os próximos 4 anos? Em segundo lugar, você disse que não tomou nenhum lado da polarização, mas é óbvio que você tem referências na administração pública. Eu gostaria que você dissesse quais são essas suas referências em termos de administração pública.
Cássio, uma satisfação estar falando com você aqui. Eu tenho 60 anos de idade, a gente foi formado na política com base em outras pessoas lá atrás, não é? Então, eu fui lá fã do Leonel Brizola, ao mesmo tempo do FHC, ao mesmo tempo que a gente caminhou admirando muito o Mário Covas. Então, essas foram as pessoas nas quais eu sempre me espelhei, que continuo me espelhando pelo histórico que deixaram, Ulisses Guimarães. São figuras, por exemplo, que fazem muita falta na nossa política de hoje. E, particularmente, aqui na cidade, nós temos procurado mostrar que é possível, sim, buscar trabalhar sem ter que se preocupar com extremismos. Agora, eu vou ser muito transparente com você, Cássio. Eu acabei me esquecendo da primeira pergunta que você fez, me desculpe. Se a sua responsabilidade em tendo sido eleito por 94%, 95% dos eleitores, aumenta ou diminui? Aumenta muito, a régua está muito alta, tanto que agora há pouco eu estava na cidade aqui, não é, tomando um sorvete com a minha filha, com a minha esposa, e as pessoas que me encontram, prefeito, você não tirou férias? Eu digo, nós não estamos para férias não, porque evidentemente a expectativa da população, depois de nos dar uma votação desse nível, é que a gente continue trabalhando no mesmo ritmo. Então a régua subiu com certeza, nós viemos numa escalada desde o primeiro dia do mandato, com 35, 38, 40, e fomos realizando e a régua foi subindo. Então, para ser muito franco para você e para todos que estão nos assistindo, a responsabilidade hoje ela é o triplo do que ela era há 4 anos atrás. É evidente que quando nós assumimos, a gente estava ainda no momento de pandemia, um momento muito difícil, o começo de todo o governo que iniciou juntamente conosco foi de salvar vidas, e depois, então, quando tivemos tempo, na verdade, para administrar, eu e todos os prefeitos do Brasil, foram praticamente 3 anos e meio, porque o início da gestão foi tomada por essa questão pandêmica. Então, respondendo à sua primeira pergunta, a responsabilidade aumentou sim, e já tenho feito, inclusive, reuniões com todo o nosso secretariado, com todo o nosso time, mostrando que a população ela tem o direito e o dever de exigir muito mais da gente, porque nós criamos essa expectativa e vamos ter que dar conta do recado nos próximos 4 anos. Doutor Luiz Camargo, prefeito, a pergunta agora é do Diogo da Luz. Senhor prefeito de Arujá, Serra dos Raios, é uma grande honra falar com o senhor com uma votação tão grande assim. Ninguém atinge 94% de aceitação dos eleitores fazendo apenas uma boa campanha. Certamente o seu trabalho deve ter feito a diferença. E eu imagino que a população de todo o país, muito preocupada com a segurança, deve estar, de alguma maneira, menos preocupada ou mais satisfeita aí. O que o senhor fez nesse sentido, nesses anos de prefeito? Diogo, muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação falar com você. Olha, nós procuramos fazer com que a segurança ela deixasse de ser tão somente aquela segurança ostensiva. Nós investimos muito em tecnologia aqui. Nós praticamente não tínhamos um sistema monitorado de segurança. Nós criamos o COI, que é a Central de Operações Integrada. Conseguimos desmistificar uma fala antiga que se tem no país inteiro, de que as GCMs, as guardas municipais, não conversam com as PMs. Isso é uma grande bobagem, todo mundo conversa sim, é possível caminhar juntos sim. Nós criamos, para você ter uma ideia, essa gestão compartilhada, onde na mesma mesa eu coloco ali homens da PM, homens da GCM, homens do Corpo de Bombeiro, homens da Defesa Civil. Então começamos por aí, investindo em tecnologia. A nossa cidade hoje ela tem mais de 400 câmeras inteligentes instaladas nas principais acessos, entrada, saída da cidade. Todas as câmeras são com OCR, a gente identifica em fração de segundos os veículos, porventura, furtados, roubados. Nós temos câmeras de identificação facial nas proximidades, por exemplo, da região de bancos, da região do comércio. Além dessas câmeras, colocamos 250 câmeras na porta de todas as escolas da cidade também. E, por fim, instalamos também câmeras de segurança. Essas não operam em tempo real, mas colocamos em todos os ônibus os ônibus municipais. Então, todos eles têm câmera de segurança. Então, essa questão foi de suma importância. Ampliamos, praticamente triplicamos a quantidade de viaturas na rua também, porque o ostensivo é necessário, e aumentamos em 50% o número de guardas civis na rua. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, mais GCMs atuando no município do que PMs.
e já iniciamos, inclusive, um trabalho agora da operação delegada com a Polícia Militar, no sentido de que o PM, quando está de folga, é sabido, aliás, que sempre foi assim, não é? Que o PM ele faz o seu famoso bico. Então, esse bico agora ele desenvolve aqui para a prefeitura. Então, ele com o uniforme, com o armamento, com a viatura, ele no seu momento de folga da PM, se ele desejar complementar a sua renda, ele faz esse trabalho aqui diretamente junto com a nossa Secretaria de Segurança Pública. Então, essas foram algumas das ações que renderam para a gente aí um resultado muito eficaz na questão da segurança pública. Muito bem, doutor Luiz Camargo, para fechar rapidinho, com essa votação aí que você teve, de 94%, quase 95% dos votos, mais de 47 mil votos, você já se credencia para ser um provável, possível candidato a deputado estadual. Você tem esses planos aí? Como é que está o futuro do político, doutor Luiz Camargo? Não, Kobayashi, não tenho não. Eu penso que nós temos que honrar o nosso mandato. Eu digo que é como uma procuração que você outorga para alguém, não é? Então, a procuração que eu recebi foi para eu trabalhar durante 4 anos na Prefeitura de Arujá. Evidentemente, é nosso desejo que nós tenhamos condições de lançar, sim, alguém do nosso time para deputado estadual, eventualmente, mas eu com certeza não seria essa pessoa. Eu pretendo cumprir meu mandato até o último dia e realizar tudo aquilo que a população está esperando. Em especial, o nosso hospital municipal. Você sabe que Arujá, uma cidade grande, uma cidade de quase 100 mil habitantes, não tem hospital público. Nós estamos construindo, é uma obra magnífica, uma obra de 10 mil metros quadrados, são 5 pavimentos, nós já estamos na 3ª laje. Então, essa é a grande obra que a gente vai concluir nesses próximos 4 anos. Então, ficarei, se Deus quiser, administrando a cidade até o último dia do nosso mandato. Mas isso não impede, evidentemente, que a gente trabalhe para que tenhamos algum representante aqui da nossa cidade, na nossa Assembleia Legislativa, num próximo pleito. Muito bem, conversamos com o doutor Luiz Camargo, prefeito reeleito de Arujá, o prefeito com a maior votação proporcional do país, 94,32% dos votos. Meu prefeito, eu quero desejar muito sucesso na gestão, sabedoria, que você tenha condições de entregar o melhor para toda a comunidade, todos os cidadãos do Arujá. Seja sempre bem-vindo aqui ao Tá na Roda, um prazer te receber. Muito obrigado, Kobayashi, a você, e um abraço a todos que estão nos assistindo. Até mais. Tá aí, não é fácil não, hein? Já pensou? Ser eleito com 94% dos votos? Acho que não é fácil, não é fácil ser eleito, mas não deve ser fácil perder também com 5% dos votos. Deve ser triste também. Veja que curioso. E o outro lado? Mas veja a curiosidade, a cidade vizinha dele, Itaquaquecetuba, o prefeito teve 92% dos votos. Quase. E trabalhou principalmente a segurança também. Lá ele criou um caminhão com jato de água para acabar com os pancadões. E disse que esse aí foi um dos principais motivos para ele ter tantos votos, porque o pancadão não só chama criminalidade, como também tira o sono das pessoas. Ele conseguiu com um caminhão apenas. Me chamou a atenção, Diogo da Luz, essa questão de Arujá, dessas cidades aqui do entorno, periféricas, a capital, o Alto Tietê, exatamente, né? Me chamou a atenção isso que o prefeito colocou, cidades dormitório, né? E as pessoas moram lá, dormem lá, mas na verdade trabalham na capital, né? Esse resgate da autoestima, né? Que não é uma cidade dormitório para se dormir, que é uma cidade para se viver. Acho que isso deve ter tido um impacto muito forte na população, de você criar ali, da população saber que não, ela vive de fato numa cidade, ela é olhada, ela é cuidada, ela tem prestação de serviço, ela pode trabalhar ali no seu local de moradia. Acho que tudo isso é muito importante e deve ter contado muitos pontos, tanto em Arujá como em Itaquaquecetuba. É resgatar um sentimento de pertencimento. Pertencimento, exatamente. E tem uma questão, esses 95%, nós já vimos em outras oportunidades, mas o candidato alcança isso porque o seu adversário ou os seus adversários estão inelegíveis, sub júdice, e os seus votos não são contados. No caso dele, também no caso de Itaquá, não, né? Todos os candidatos eram regulares e mesmo assim eles alcançaram os 95%, 90 e poucos por cento. É louvável. Pois é.